Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Qualificação, ENQ 2018.1, Profimate. Questão 03. Dadas duas retas reversas R e S no espaço, definimos o ângulo entre R e S como sendo o menor ângulo entre R e S', onde S' é qualquer reta paralela a S e concorrente com R. Pode-se provar que este ângulo não depende da reta S'. Então, se eu escolher uma reta S' qualquer, o ângulo entre as retas R e S vai independer dessa reta auxiliar que eu considerar e chamar de S'. Na figura abaixo, as retas reversas R e S são suporte, respectivamente, de uma diagonal do cubo e de uma diagonal de uma de suas faces. Calcule, de acordo com a definição acima, o cosseno do ângulo entre R e S. Então, ele dá duas retas reversas. O que são retas reversas? São retas não coplanares. Então, eu tenho duas retas que não estão no mesmo plano. Eu tenho a reta S neste plano aqui, que é o plano da face PQRS, e eu tenho a reta AR, que está no outro plano. Então, nós temos as duas retas. E ele diz que é possível provar que o ângulo entre as retas R e S independe desta reta S' que eu tomar. Então, eu posso considerar qualquer reta S' paralela a S que vai manter o ângulo com a reta R em algum ponto de tangência, em algum ponto de concorrência entre as retas. Então, se eu tomar a reta S em qualquer local, mudando o ponto de aplicação, interceptando a reta R, o ângulo formado é o mesmo, independentemente dessa reta S' que eu criar. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que eu posso deslocar a reta S para qualquer ponto até que eu provoque que R e S tenham um ponto de interseção. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Se eu considerar a partir do ponto D o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, o que é que eu tenho? Na reta R, eu tenho o ponto A e tenho o ponto R. Eu tenho ainda que a aresta, se eu considerar o cubo com a aresta medindo A, ele terá comprimento A, altura A e largura também medindo A. Dessa forma, o ponto A tem x igual a 0, y igual a 0 e tem uma projeção em Z, dada pela aresta do cubo A. O ponto R, ele tem o x igual a A, ele tem o y igual a A, mas ele não tem Z, o Z é 0. Portanto, se eu considerar o vetor AR, o vetor na direção deste vetor diretor verde que eu coloquei aqui, o que é o vetor AR? É o vetor definido pelas coordenadas de R menos as coordenadas de A. Então, o vetor AR será A menos 0 em X, A menos 0 em Y e 0 menos A em Z. Desse modo, o vetor AR ele é definido por A e menos A. Se eu considerar agora o ponto S para definir o vetor na direção de SQ, o S não tem X, o Y é a aresta A, é só fazer a translação para cá, e não tem Z. E o ponto Q, X, Y, Z, as três coordenadas valem A. Então, usando a mesma definição, qual seria o vetor SQ? É o vetor definido pelas coordenadas de Q menos as coordenadas de S. Desse modo, o vetor SQ será A menos 0, A menos A e A menos 0. Então, o vetor SQ ele é A, 0 e A.
Uma vez definidos os vetores, ele dá outra informação, que a reta S é paralela a S' e é fácil provar, ele diz, que independentemente de onde eu tome a reta S', eu não vou alterar o ângulo entre R e S. E por que eu não vou alterar? Porque se as retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular, possuem a mesma inclinação. Então, a partir de vetores diretores, o vetor diretor de S vai ser um múltiplo do vetor diretor de S', ou seja, o vetor S' diretor é lambda vezes o vetor diretor de S'. Essa é a definição de paralelismo. As componentes são proporcionais. Então, eu terei um fator, se eu dividir Vs por Vs', eu tenho um fator de proporcionalidade lambda. Por isso que independe de onde eu vou tomar a reta S', porque se as retas são paralelas, elas terão o mesmo coeficiente angular. E nós sabemos que o cosseno entre dois vetores é dado pelo produto escalar dos vetores dividido pelo produto dos módulos dos vetores. Então, se eu tomar o vetor U e V, vetor sendo UAR e o vetor V sendo SQ, o cosseno do θ será o produto escalar do vetor AR que eu já tenho, vezes o vetor SQ que eu já tenho, dividido pelo módulo do vetor AR vezes o vetor SQ. Mas o produto escalar, por definição, é o somatório dos produtos das coordenadas. Então, vai ser x vezes x em U e V, y vezes y em U e V, e z vezes z em U e V. Então, vai ser o U de x vezes o V de x, o U de y vezes o V de y, mais o U de z vezes o V de z. E o módulo é a mesma definição para o plano. Se eu tenho um vetor no plano, o módulo do vetor é a raiz quadrada das coordenadas, a partir do teorema de Pitágoras. Vai ser o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Como eu estou no espaço, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado. Então, usando aqui o produto escalar AR vezes SQ, será A vezes A mais A vezes 0 mais menos A vezes A. A vezes A dá 2 e A vezes menos A dá menos A2. Aqui dá 0. A vezes 0 é 0. Então, o produto escalar é 0. Dessa forma, o produto escalar entre os vetores AR, que define a reta R, e SQ, que define a reta S, o produto escalar é 0. Se eu substituir, o cosseno de θ será 0 dividido pelo produto dos módulos. Não há necessidade de calcularmos os módulos, porque 0 dividido por qualquer valor não negativo vai dar 0. Desse modo, o cosseno de θ é 0. Então, se eu tenho o cosseno de θ igual a 0, o cosseno de θ é 0 quando o θ vale 90 graus. Como ele diz que independe de S', e eu sei que o vetor diretor de S é um múltiplo do vetor diretor de S', porque muda apenas o ponto de aplicação. Se eu tomar a reta S aqui, o ponto de aplicação está em S. Se eu tomar uma paralela em D, o ponto de aplicação está em D, mas o coeficiente angular mantém-se o mesmo. Então, se o θ é 90 graus, as duas retas R e S são perpendiculares. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e, se possível, inscreva-se no canal. Obrigado se chegou até aqui. Até a próxima resolução. Valeu!